Numa noite após o jantar, o Sebastião começou a contar para nós sobre alguns sonhos que ele andava tendo durante as noites mal dormidas. Ele dizia que em seus pesadelos aparecia o demônio diante dele, no quarto onde ele dormia, e falava que estava vindo para buscá-lo. Ele estava perturbado, estava preocupado, estava pedindo conselhos sobre o que deveria fazer, por que estava acontecendo aquilo, ele não sabia explicar. Ele queria encontrar uma forma de entender por que tudo aquilo estava tirando o sono dele durante as madrugadas. Talvez fosse algum alimento que ele estava comendo que estava fazendo mal, ou estava dormindo com o estômago cheio após o jantar. Não sabia, nenhum de nós sabíamos também. Mas ele disse que sempre sonhava. Quase toda noite ele acordava assustado, achando que tinha alguém ali do lado da cama dele, no quarto escuro, e a pessoa tinha olhos vermelhos e saía fumaça das narinas, daquele ser assustador que surgia durante as madrugadas. Sebastião estava querendo até dormir com a luz acesa. Ele já era bem grande, tinha entre seus 15 e 16 anos, mas ele estava muito preocupado. Era uma pessoa que não tinha medo de nada, era um garoto muito valente, mas aqueles sonhos que ele andava tendo estavam tirando a sua coragem. Numa certa noite, depois de jantar, nós estranhamos porque Sebastião não quis falar sobre os seus sonhos. Era comum toda noite ele comentar sobre os pesadelos que ele estava tendo. Mas naquela noite em especial, ele comeu muito pouco, deixou até o resto de comida no prato e se dirigiu para o seu quarto. Foi dormir cedo. Nós comentamos lá na cozinha, eu, a mãe dele, os irmãos dele, e falamos, talvez ele esteja cansado, coitado. Ele anda sonhando muito, e como ele tem falado para nós, os seus pesadelos andam tirando o seu sono, então ele está com muitas noites mal dormidas, e o cansaço está pegando o pobre coitado. E enfim, ele foi descansar. Nós também procuramos não ficar muito tempo acordados. Guardamos os talheres, os pratos, as vasilhas. Nos dirigimos para nossos quartos também, fomos dormir. Procuramos fazer o mínimo barulho possível para não tirar o prazer do Sebastião descansar. Algumas horas depois, após todos pegarem no sono, eu ainda estava meio acordado, com um pensamento assim ativo, pensando numa forma de poder ajudar o Sebastião. Estava pensando em chamar um padre para vir em casa, fazer um trabalho ali de reza, até mesmo um pastor evangélico, para que fizesse alguma oração ali dentro de casa, para expulsar alguma coisa ruim que estava perturbando o Sebastião e estava tirando a paz dele, não deixando ele dormir. Enquanto eu ainda estava pensando, e o meu pensamento já estava fugindo da minha mente, porque eu já estava entrando no sono, de repente eu fui acordado com um grito lá no quarto. Grito apavorado que dizia: "Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Quem é você? Sai daqui!" Eu me levantei rapidamente, dei um pulo na cama, joguei a coberta para o outro lado, saí correndo. Nem mesmo calcei o meu chinelo, fui descalço até o quarto do Sebastião. Cheguei diante da porta do quarto dele e ela estava somente encostada. Eu abri rapidamente e entrei no quarto. E no momento que eu entrei naquele lugar, eu vi uma pessoa de costa em pé ao lado da cama do Sebastião, enquanto ele estava se batendo na cama, gritando para que a pessoa saísse dali. Eu também gritei e perguntei: "Ei, quem é você? Quem é você? Como você entrou aqui? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui!" Aquela pessoa, ou aquele ser, eu não sei o que era, de repente deu um pulo e saiu correndo lá para fora, saltou pela janela e desapareceu na escuridão. Foi muito rápido. A janela estava entreaberta, não estava completamente fechada, nem aberta totalmente. Eu não sei como a pessoa ou aquela coisa conseguiu passar tão rápido pela janela e fugiu pelo quintal e desapareceu na escuridão lá fora. Mais incrível que os cachorros de casa dormiam ali no fundo da casa, mas eles não perceberam nada, nem no momento que aquela coisa chegou
e nem mesmo na hora que saiu correndo do quarto do Sebastião. Em seguida eu acendi a luz e o Sebastião estava sentado na cama com os olhos arregalados, tremendo. Eu cheguei perto dele e falei: calma, Sebastião, sou eu que estou aqui. Calma, Sebastião, sou eu, seu pai, estou aqui com você, calma. E ele tremia, não conseguia falar nada, ele olhava para mim assim, o queixo dele estava batendo de medo. E ele mostrou para mim que o braço dele estava arranhado. Aquele ser arranhou o braço do Sebastião. Eu peguei pelo braço e o levei até o banheiro. Lavamos com água corrente e sabão aquele ferimento. Depois nós fomos até a cozinha, ele tomou um pouco de café e foi se acalmando. E ele disse que essa noite foi a pior das noites que ele teve. As outras noites ele somente sonhava, que via aquela coisa diante dele. Mas essa noite, ele abriu os olhos e aquela coisa estava ali, parada, diante dos olhos dele, em pé, ao lado da cama onde ele dormia. No momento que eu entrei no quarto, eu também vi aquele ser de costa. Eu não pude ver o rosto daquilo. Mas o Sebastião disse que a imagem do rosto, a fisionomia dele, era a mesma com a qual ele sonhava sempre. Tinha olhos vermelhos e saía fumaça pelas suas narinas. A minha esposa levantou, a Rose veio lá do quarto correndo, chegou na cozinha e abraçou o Sebastião, disse para ele que ia preparar um chá para que ele pudesse se acalmar. E enquanto ela estava preparando o chá, ela dizia que uma avó dela contou certa vez que um lobisomem rondava aquela região. E nós ficamos em dúvida. Será que poderia ser realmente o lobisomem que invadiu o quarto do Sebastião naquela noite? Mas como explicar os sonhos que ele andava tendo durante as outras noites? Era coisa do maligno. Para nós, aquele ser era o próprio diabo, era o capeta que apareceu no quarto do Sebastião para tirar o sono dele e assustá-lo. E o Sebastião sempre falava que aquela coisa dizia que queria levar a alma dele. Falava: você vem comigo, você vai comigo, eu vim aqui para te buscar. Toda vez que aquele ser falava essas palavras, o Sebastião acordava e ficava assustado lá no quarto. Mas nessa última noite, aquela coisa apareceu e ficou parada, em pé, diante da cama dele, como já foi dito aqui, e o Sebastião entrou em desespero, gritando, no momento que eu também acordei com os gritos dele e corri até o quarto para ver o que estava acontecendo. Depois dessa noite, aquela coisa nunca mais apareceu, nunca mais retornou. A minha esposa ficou preocupada que se realmente fosse um lobisomem que entrou no quarto do Sebastião, e por ter arranhado o braço dele, ela ficou com o pensamento incomodado, pensando, preocupada demais, e um dia ela falou que estava com medo de que o Sebastião pudesse virar um lobisomem por causa daquele ferimento no braço. Eu falava para ela ter calma, que não precisava se preocupar, talvez o Sebastião tivesse se machucado na cama enquanto ele se batia. É possível realmente que tenha ocorrido isso. E eu não vi aquela coisa tocar no Sebastião. Aquele ser estava em pé ao lado da cama dele. Então, também não posso afirmar que aquela coisa arranhou o braço do Sebastião, e ele também não sabe dizer como ele se machucou. Já se passaram quase 20 anos do acontecimento e nada de anormal aconteceu com o Sebastião. Ele continua bem. Então a preocupação dele se transformar em lobisomem está descartada. Acredito que sim. Mas por que aquela coisa surgia ao lado da cama dele? Pode ser que a casa ou aquele lugar onde a gente morava era assombrado. Não sabemos. Mas foi uma experiência muito desagradável para todos nós.